Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sônia Lúcia, sou participante do NES Dr. Alonso e Alonso, no Jardim Portinari, nos quais eu coordeno os trabalhos às quintas-feiras e aos domingos. Nessa 39ª Semana da Família, que estaremos trabalhando online, né, através do canal da Uzi Franca, eu estou responsável pela agenda de hoje e o tema que eu vou dizer é o compromisso dos pais na organização dos vínculos familiares contemporâneos. Baseado sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos trabalhar o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. O item é piedade filial. Então vamos lá. Qual que é o sentido deste mandamento? Honrai vosso pai e honrai vossa mãe, né? O sentido deste mandamento inclui as obrigações dos filhos perante os pais, que contém deveres que são impostos pela lei de caridade e de amor. Então, ao honrar vosso pai e vossa mãe, acrescenta ainda mais um dever, que é o dever da piedade filial, que aplica-se aos que fazem as vezes de pais, né? Então, nós que somos pais, nós somos ao mesmo tempo filhos dos nossos pais e pais de nossos filhos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a piedade filial, né? Ela deve ser acrescentada ao amor e o respeito e atenção, né? Então, nós devemos aos nossos pais, além do amor, o respeito e atenção. Envolve obrigações, né, de cumprir com os pais de modo mais rigoroso tudo que a caridade ordena. Então, todos os deveres que nós temos da caridade para conosco mesmo, para com o nosso próximo, para até com os nossos inimigos, nós devemos fazer em dobro pelos nossos pais, né? E qual é a forma de nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe? Honrar todos os pais é assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes um repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, é colocá-los nos melhores lugares, né? Porque nós vemos, às vezes, muitos filhos, né, que tomam a casa dos pais e falam, não, minha família é maior, então você está sozinha, vai lá, fica lá no fundo, fica lá no quartinho, e às vezes toma até a casa, né, dos pais, quando, na verdade, eles deveriam ter os melhores lugares, não é, para poder ter um pouco mais de segurança na sua velhice. Dar-lhes mais que o necessário para que eles sobrevivam. Não é só dar as coisas materiais, é suprir com as necessidades materiais e com o carinho, e com a afeição e com a atenção, né? Não sobrecarregá-las com afazeres domésticos. Tem filhos que fazem os pais de empregado, né? Empregado deles, né? Na verdade, todos nós familiares devemos colaborar uns com os outros, auxiliar. Porém, não é correto, não é, explorar os pais, sobrecarregá-los com deveres que são nossos, né? Tratá-los amavelmente, né? E por acaso, e se os pais não cumprem os seus deveres, né? Se são pais que são relapsos, né? Como que fica a nossa situação de filho? Pagar o mal com o bem e amar. Aplica-se a todos. Aplica-se aos pais, aplica ao próximo e aplica até aos nossos inimigos. Então, o dever dos filhos é honrar os pais sempre, em qualquer circunstância. E se os pais não procedem bem, compete a quem fazer essa correção? As leis divinas ou naturais, né? E os filhos ingratos? Aqueles filhos que são ingratos com os pais, que fizeram e fazem tudo por eles, eles sofrerão o que houver feito aos pais. Receberão ingratidão e abandono. E serão feridos nas mais caras afeições nessa ou em outra existência, né? E a recompensa para os bons filhos? Aqueles filhos que forem bons filhos, a recompensa deles será a pátria celeste com Jesus, né?
que é o nosso mestre de amor. Então, agora nós vamos trabalhar o amor maternal e filial através do Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos tem as perguntas 890 a 892, que falam sobre o nosso tema de hoje. O amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo, comum aos homens e animais? Então, a resposta dos espíritos a Kardec é que é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, né, no interesse de conservação. Então, aqui está cumprindo a lei de conservação, para dar continuidade à espécie humana. Mas no animal, esse amor também ele é limitado às necessidades materiais. Então, as mamães do reino animal, elas cuidam dos filhos até eles conseguirem se cuidar sozinhos. Depois que eles adquirem independência, ela já corta o vínculo com eles, né? Agora, nós, seres humanos, né, estes laços, esses vínculos, eles perseveram, né, por toda a vida, com abnegação e devotamento, que constitui virtudes, né? E mesmo depois da morte. O correto é que os pais morram primeiro, porque são mais velhos que os filhos. Porém, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes os filhos partem antes dos pais. E quando isso acontece, né, os pais acompanham esse filho além da tumba, que esse amor transcende o túmulo. Ele continua sendo nosso filho amado, mesmo ele tendo partido para a pátria espiritual, né? Então, nós vemos nisso que nós temos algo além dos animais, né? Que é o amor. Na questão 891, né, a pergunta de Kardec: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? Né? Então ele fala, né, os espíritos respondem que às vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, né, ou uma expiação. E talvez ele tenha sido um mau pai, ou uma mãe ruim, ou um mau filho na outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim, ela pode ser animada por um espírito que ainda não aprendeu a amar, né? Então, é um espírito que ainda não desenvolveu o amor materno, né? Aquela mãe que procura, ao invés de auxiliar o filho, criar dificuldade para ele, para que ele fracasse, né, nessa oportunidade de encarnação que ele está tendo. Mas essa violação da lei natural não fica impune. E o espírito do filho, ele será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, aquele filho que passa por uma provação de pais que não amam, pais relapsos, e ele consegue cumprir o seu propósito reencarnatório, consegue se desenvolver, ele vai usufruir estes frutos, né, deste obstáculo superado. Na questão 892, quais os pais, né, quando os pais têm filhos que causam desgosto, né, e os pais não são excusáveis de não ter por eles a mesma ternura que fosse caso contrário, quer dizer, não estão desculpados por não amar um filho rebelde, um filho que maltrata, né? Então, a resposta é não. Por quê? Porque se trata de um encargo, de uma confiança de Deus em nós, de uma missão que nós recebemos do Criador para conduzir bem esta criatura, este Filho de Deus que está sob a nossa responsabilidade. Então, por outro lado, esses desgostos, eles quase sempre são consequência de maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Então, nossa missão é orientar, cuidar dos filhos e educar. Educar é saber dizer sim, é saber dizer não, é colocar regras, é colocar limites, né? Então, se os pais são relapsos, então eles vão colher, né, o fruto deste procedimento, né, que não foi de acordo com o dizente. E a nossa postura como pais? Como deve ser a nossa postura como pais? Como ensinar os nossos filhos o que é o bem? Como proceder com ética? Como dizer, nessa conjuntura atual que nós vivemos, que dinheiro não é mais valioso que o caráter é mais importante do que
o dinheiro? Como explicar que não se deve pensar só no prazer imediato, não é só prazer, prazer, usufruir, usufruir, né? Nós não estamos aqui de férias no planeta. Como exigir disciplina se nós mesmos deixamos muito a desejar, né, no nosso comportamento? Então, eu vou fazer algumas perguntas para que nós possamos refletir e chegar à conclusão em conjunto. Será considerar a criança uma matéria inerte e tentar moldá-la? Será que educar é isso? Eu olho a criança como se ela fosse uma tábua rasa, que ela não trouxesse nada e que eu fosse imprimir tudo ali naquela tábua. Será que é considerá-lo um pequeno adulto e propor-lhe que imite os adultos para aprender, considerando a criança um pequeno adulto? A criança não é um pequeno adulto. A criança, ela é um ser em desenvolvimento. Então, em cada fase do desenvolvimento, ela tem uma necessidade que precisa ser preenchida e tanto os nossos métodos devem ser adequados a cada fase do crescimento e do desenvolvimento dos nossos filhos, né? Será idealizar uma imagem do que nós pais achamos que era melhor e que deve moldá-la de acordo com essa projeção? Então, tem mãe, por exemplo, que fala, ai, eu queria tanto, né, ser uma bailarina e eu não consegui, então a minha filha vai ser bailarina, né? Nem sabe se a menina gosta de dança, se ela quer ser uma bailarina. Ou então, né, o pai diz, não, a nossa família é uma família de bons juristas, bons advogados, então meu filho vai ter que fazer direito e vai ter que montar o escritório aqui junto comigo. Não sabe nem se ele gosta de direito. Ou então, uma família de médicos. Não, eu sou médico, então meu filho também tem que estudar, tem que ser médico, tem que ter o consultório lá junto comigo. Não sabe se ele é afeiçoado à medicina. Então, nós não podemos projetar as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas aspirações, os nossos sonhos nos nossos filhos. Os nossos filhos são espíritos de Deus, ora encarnados, sob nossa responsabilidade, né? Com seus gostos, com suas aspirações, com suas facilidades, com seus desafios. Será considerá-la como um ser em processo de crescimento e desenvolvimento e colocarmos como meros espectadores desse processo? Não, ele vai crescer, vai desenvolver mesmo, então, não tem importância, deixa que ele vai desenvolver sozinho, naturalmente. Não é assim. O espírito do nosso filho, às vezes, é mais velho do que o nosso espírito. E ele traz tendências, né, positivas que precisam ser encorajadas e negativas que precisam ser modificadas. Então, o nosso processo educativo, ele tem que ser ativo, ele tem que ser atento, ele tem que ser operante. Então, agora nós vamos trabalhar alguns princípios para uma educação positiva, né? O primeiro princípio, que é o amor incondicional. Então, ame seu filho e não o seu comportamento. Então, a gente tem que separar a pessoa do comportamento. Então, o comportamento, se ele não for adequado, ele precisa ser corrigido, orientado. Mas o filho tem que saber que ele é amado, né? O comportamento está inadequado, mas ele continua sendo filho amado, né? Então, fortalecer a autoestima dos nossos filhos, né? Quem tem uma boa autoestima, ele sabe que ele tem um lugar nesse mundo, né? E aí ele cresce com capacidade de resiliência. O que é essa capacidade de resiliência? É saber lidar com os desafios, com as dificuldades, com os estresses do dia a dia. Isso é ter resiliência. O princípio 2 é conhecer os princípios do comportamento, né? Nós que somos educadores, precisamos saber que existem 3 aspectos dos princípios do comportamento. Tem aquele que é herança genética, que vem conosco, né, seres humanos, durante todo o nosso processo de desenvolvimento. Tem a aprendizagem, que faz parte do nosso processo educativo, né, que é a nossa história de vida. E tem as influências da cultura, que é o lugar onde nós nascemos, não é?
como é que aquela sociedade vive, o que ela pensa, como é que ela age. E o princípio 3, conhecer o desenvolvimento de uma criança. Então, como eu disse anteriormente, a criança ela passa por várias fases de crescimento e desenvolvimento. Então, nós precisamos passar com ela por essas fases, para que ela não pule etapa e para que ela consiga se desenvolver, né? Então, criança é criança. Então, dentro daquele seu processo, a gente tem que deixar claro para ela que ela está em processo de aprendizagem. E tudo que ela estiver fazendo, que ainda não estiver perfeito, não estiver da melhor maneira, a gente vai ajudando, vai incentivando para que ela sempre cresça, desenvolva, melhore, né? O princípio 4, autoconhecimento. Então, nós que somos educadores, nós também precisamos nos educar, né? Nós precisamos nos educar para educar os nossos filhos. Então, isso é o princípio do autoconhecimento. Então, quem somos nós? Que tipo de educadores somos nós? Então, para a gente saber isso, é através do autoconhecimento. Então, qual estilo de pai e de mãe que eu sou, que práticas educativas parentais eu desenvolvo no meu processo educativo, né? Então, vamos ver o que é prática parental. Né? São as estratégias que os pais usam para educar seus filhos. E o estilo? O estilo parental é o conjunto de todos esses comportamentos, de todas essas atitudes que a gente usa no processo, na relação pais e filhos. Então, agora eu vou trabalhar vários estilos de pai para a gente identificar qual estilo e que tipo de filho essa educação produz. Então, tem o pai que é o estilo autoritário. Que jeito que é o pai do estilo autoritário? Ele tem muito limite e pouco afeto. Então, vamos ver aqui no desenho, né? A criança tá, pai, ele tá... Ele tá interessado no jornal que ele tá lendo e ele não quer saber lá do que o filho tá querendo precisando conversar com ele, né? Então, são pais que têm um alto nível de exigência, mas tem pouca responsividade. Então, vamos ver o que é esse negócio de responsividade. Responsividade é uma característica que se relaciona com a resposta. Então, a pessoa que tem responsividade é aquela que tem capacidade de responder de maneira rápida e mais adequada ao que é perguntado, ao problema que é colocado. Isso é que é ter responsividade, né? Então, ele considera nada o lado do filho, não escuta o que ele quer, os sentimentos dele, o que ele tem para falar. Os filhos não participam das decisões, das escolhas. Ele estabelece muitos limites, né? E nada de afeto e nada de participação, né? E ele não elogia, né? E ele não valoriza os bons comportamentos. Que estilo de filho sai desse tipo de educação? É um filho que tende a ter um desempenho escolar razoável, ele tem poucos problemas de comportamento, porque ele tenta seguir à risca ali o que o pai está querendo, né? São crianças muito submissas, imaginam que deve se anular e fazer tudo para ser amadas. Então, elas só fazem aquilo que elas acham que vai fazer com que os pais as amem, né? Ela apresenta habilidades sociais muito pobres no relacionamento com os outros, ela tem baixa autoestima e ela tem alto índice de depressão, de ansiedade e de estresse. Então, ela é um ser que sofre muito, né, dentro de si mesmo. Agora, o próximo estilo, que é o estilo permissivo, pouco limite e muito afeto, né? Então, ele tem baixo nível de exigência e muita responsividade. Quer dizer, o filho nem pensou ainda, ele já está dando tudo que o filho quer, né? Tudo no tempo e a hora, o que o filho quer. Então, ele valoriza o filho, considera seu sentimento, a sua opinião, a sua necessidade.
e coloca-se muito excesso de coisas materiais. Ele dá tudo para o filho. Por quê? Porque ele quer comprar o filho, quer comprar o amor do filho. Então, ele dá muitas coisas em excesso. Ele deixa as suas próprias opiniões, sua autoridade de lado, não tem autoridade, não diz não. Por quê? Porque eles querem ser muito amados pelos filhos e tem medo que os filhos não os amem, os rejeitem, né? Ele estabelece poucos limites, pouca regra, mas muito afeto e muita participação. O estilo permissivo dá que tipo de filho? É o pior desempenho do estudo, ele não tá nem aí, o pai né, não vai falar nada, se ele for mal, tem problema. Ele apresenta comportamentos antissociais, por quê? Porque ele é o rei do pedaço, então ele não pode ser contrariado, então ele é um ser antissocial, ele não sabe conviver, né, com as outras pessoas, né? Ele entende que amar uma pessoa é ser cuidado sem dar nada em troca, né? Ele não compreende que as relações humanas, as relações interpessoais, a gente dá e a gente recebe, né? É uma troca, é uma simbiose. Eles se apegam às coisas materiais, não tem tolerância à frustração e não desenvolve centro de autoeficácia. Por quê? Porque ele sempre tem tudo que quer, então nunca é contrariado. Então ele não cria resiliência, né? Eles acham que são capazes de realizar coisas por si só. E possui baixos níveis de depressão, claro, né? Eles se acham, então não tem depressão de nada. E o estilo negligente, que jeito que é o estilo negligente? Ele tem pouco limite e pouco afeto. Então, vamos ver aqui o nosso desenho, né? A mãe está lá de frente da televisão, a criança fez um desenho, um coraçãozinho, foi lá falar para a mãe, um carinho, que ama a mãe, ela não deu nem confiança, né? E ele voltou ali, chuezinho, ali com o seu desenho de coraçãozinho na mão, né? Então, apresenta baixo nível de exigência e responsividade. Ele não se compromete em nada com o seu papel de educador, ele não desenvolve esse papel, né, de educador. Ele deixa o filho solto, o filho faz o que quer, pinta e borda, não tem problema nenhum. Então, são pais muito ocupados que não têm tempo para as suas tarefas de educador, né? São confusos e não sabem como agir. Que tipo de filhos produz esse tipo de educação negligente? Ele traz os piores resultados para as crianças, eles apresentam um desempenho na escola muito difícil, quase não tem domínio, tem tendência a comportamento antissociais, por quê? Porque como ele é rejeitado, então o que ele faz? Ele faz as maiores danuras, as maiores agressividades para poder aparecer, né? Na verdade, é um grito de socorro, que diz assim, eu estou aqui, né? Eu sou gente, eu estou vivo, né? É da pior maneira possível, né? Que ele se faz notar, porque ele se faz notar através de comportamentos agressivos, negativos, mas é um pedido de socorro, é porque ele está querendo aparecer de alguma maneira, quer ser visto, né? Tem fraco desempenho acadêmico, ele tem depressão, baixa autoestima, pessimismo, estresse. Ele pode ter o seu desenvolvimento atrasado e apresentar problemas afetivos e comportamentais, né? E eles podem desenvolver alternativas antissociais para se sentir parte e para chamar atenção, que é o que eu já falei, né, anteriormente. E o estilo participativo, estilo de pais participativos, né? Ele tem muito limite e muito afeto. Então, esse aqui é muito limite e muito afeto. Então, é o melhor estilo parental, que ele tem alto nível de exigência e alto nível de responsividade, né? Ele exige obediência às regras, ele mantém a autoridade, mas são abertos para que os filhos possam se colocar, dar a sua opinião, dar as suas explicações, né? Ele considera esses sentimentos dos filhos e sempre faz com que eles participem das decisões, participem das escolhas, né? E apresentam muitos limites e muito afeto, muito envolvimento, muita participação. Eles estão disponíveis para brincar, para ajudar na tarefa,
para elogiar, para valorizar, né? Tem orgulho do filho e dispõe de tempo para a família. E que estilo de filho é consequente desse tipo de educação? Então, melhores resultados para as crianças, entendem o respeito mútuo e as consequências do seu comportamento e da sua responsabilidade no processo. Sentem-se valorizados, amados, gostam da vida, têm elevada autoestima, ele tem baixo nível de estresse, ele tem otimismo, ele tem habilidades sociais, sabe se relacionar com as outras pessoas e tem a percepção da sua autoeficácia, do que ele é capaz, do que ele pode desenvolver. O princípio 5, quinto princípio, que é a comunicação positiva. Então, toda a nossa comunicação com os nossos filhos, ela deve ser uma comunicação positiva e não negativa. Que jeito que é uma comunicação positiva, né? Ela deve ser clara, objetiva e adequada à idade do filho, que é aquilo que eu falei, de acordo com o crescimento e desenvolvimento da criança. Você vai fazer a adequação aí do processo educativo. Atenção para a comunicação não verbal, a mensagem captada está no rosto e não nas palavras. Então, a gente, enquanto educador, precisa ter coerência do que a gente fala com o que a gente faz. Porque as crianças e os jovens, eles estão olhando, não é o que nós estamos falando, e são a nossa linguagem não verbal, é o nosso rosto, é o nosso corpo, o que nós estamos demonstrando, né? Que é a comunicação não verbal. E as crianças, elas são exímias nesse tipo de observação. Eles ficam de olho na gente, checando o tempo todo se o que nós estamos falando é o que nós estamos fazendo. Então, o processo educativo, gente, ele vai mais pelo exemplo. É pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, né? Então, uma boa comunicação, ela envolve ouvir, né? Tem um educador português que se chama Antônio Nóvoa, né? Ele fala que o processo educativo é o exercício da escuta e da palavra, né? Então, para que nós tenhamos sucesso no nosso processo educativo, primeiro a gente precisa ouvir. Então, a gente prestar atenção nos nossos filhos, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo essa escuta ativa. E a partir daí, nós percebemos quais são as necessidades e aí a gente fala. E quando a gente fala, nós somos assertivos, nós vamos em cima, nós acertamos na mosca. Por quê? Porque a gente foi em cima da necessidade, porque ouvimos antes, prestamos atenção antes, né? Risque estas frases e expressões do seu repertório. Educadores jamais devem dizer estas frases que eu registrei aqui para a nossa reflexão. Eu já falei isso 1 bilhão de vezes. Já mandei você vir almoçar. Você é surdo? Não, porque não e pronto. Tire esse sorriso do seu rosto já. Você não tem jeito mesmo, né? Por que você faz essa bobagem? Você não é capaz de fazer nada direito? Pare de se comportar como um bebê. Por que você não se parece mais que o seu irmão? O que há de errado com você? Você é mesmo estúpido. Então, nunca dizer essas coisas. Isso afeta profundamente a autoestima deles, né? O outro princípio, que é o 6º princípio, é o princípio do envolvimento. Então, pais que não entendem o que é tempo de qualidade para os filhos. Então, o tempo que nós passamos com o filho não é a quantidade. Porque todos nós temos muitos afazeres, temos muitas responsabilidades, e às vezes passamos uma quantidade pequena de tempo com os nossos filhos. O importante é a qualidade desse tempo. Então, quando nós estivermos com os nossos filhos, nós temos que estar ali de corpo e alma, engajado, olho no olho, prestando atenção. Porque tem gente que acha que se estiver junto na mesma sala, tá junto. Junto na mesma sala, sentado na mesma mesa ou no sofá, cada um no seu celular jogando seu joguinho, isso não é estar junto. Isso é estar no mesmo lugar,
mas não é estar participando, não é estar junto com o outro. Estar junto com o outro é estar junto mesmo, né? E quando nós estivermos com os nossos filhos, nós precisamos estar de corpo presente e alma presente também, junto deles, né? O princípio sétimo princípio é ser consistente. O que é ser consistente? É a gente ter coerência do que a gente fala com o que a gente faz. Então, é ter disciplina, né? Com a nossa casa, ela tem que ser organizada, ela tem que ter ritos, ela tem que ter rotina. Cada elemento, cada pessoa dentro de casa deve ter suas obrigações que deve fazer pelo bem do coletivo. Então, isso é que é ser consistente, né? Porque tem pai que acha que não, que tem que fazer tudo pelos filhos, a mãe é empregada, ou o filho sai esparramando as coisas, ela sai catando. Não é isso, isso não é processo educativo. Processo educativo é dizer, cada um do lar, qual é seu lugar, qual sua responsabilidade, e o educador, ele tem que cobrar esses ritos, essas rotinas e essas responsabilidades. Às vezes é muito mais fácil a gente ir lá e fazer, gente, mas não é eficaz. O eficaz é, ele vai fazer o que ele ainda não fez e era dele. E eu estou aqui supervisionando, olhando, e a hora que ele terminar, muito bem, era isso mesmo que você precisaria ter feito e que agora você fez. Olha que beleza, né? Que ficou agora o seu trabalho, né? O princípio oitavo é educar para a autonomia. Então, no nosso processo educativo, nós precisamos sempre pensar que este ser humano, que esse espírito que Deus colocou na nossa responsabilidade, é para que ele se cresça, ele se desenvolva, ele tenha autonomia. E para que isso aconteça, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, que eles criem raízes e que depois eles criem asas. O que significa criar raízes? O que significa criar asas? Raízes é ele saber, ele ter aquele sentido de pertencimento, que ele é daquele lar, que os seus pais o amam e que eles podem sempre contar com os seus pais, em qualquer momento, em qualquer dificuldade que ele tiver. Então, isso é ter raízes. Depois que nós criamos essas raízes com os nossos filhos, é hora de ajudá-los a voar, né? Então, não é nosso objetivo cortar a asa de ninguém. O nosso objetivo é orientar o voo, para que eles voem alto, para que eles possam ir em direção ao seu crescimento, o seu desenvolvimento, a realização dos seus sonhos e dos seus objetivos. E para isso, conversar é fundamental, é mostrar o envolvimento sempre, mesmo quando ele é adolescente, né? Que parece que não quer escutar, mas está escutando sim, né? Então, educar, meus companheiros, é conduzir amorosamente o processo de crescimento e desenvolvimento do filho, imprimindo uma direção, sendo capaz de torná-los pessoas livres, responsáveis, independentes. É isso que Deus espera de nós, quando Ele nos confia seus filhos muito amados, para que nós possamos educá-los e orientá-los. Então, era isso que eu tinha preparado para nós. Desejo muita paz a todos.